Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Livro de Filipenses, capítulo 2. Bem? Todos acharam? A gente vai ler a partir do verso 5. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está ministrando aos nossos corações. Pai, quero clamar a Ti, junto aos meus irmãos. Fala ao nosso coração essa noite, Senhor. Queremos receber a porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós essa noite, Senhor. Por isso eu peço a Ti, abre os nossos ouvidos, para que a gente ouça. Tira toda a correria, atropelo, ansiedade, preocupação, tudo aquilo que possa estar tirando a nossa atenção. Queremos estar sensíveis a Ti, ó Espírito Santo. Ministra, queremos receber da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Queria fazer uma pergunta para você essa noite. Posso? Quem tem sido o seu modelo? E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Eu até queria dar um tema a essa mensagem, exatamente esse. Quem tem sido o meu modelo? Porque nós estamos vivendo num mundo contemporâneo que está cheio de modelos. Você pode dizer para mim, não é bem assim, é. Porque se fulano de tal usar uma roupa, está todo mundo depois de um tempo usando a mesma roupa. Verdade. Ah, o laranja não está na moda. Está fora da moda, hein, Norberto? Alguém está dizendo isso. Então alguém está pedindo para que a gente siga o modelo. Estamos juntos? Posso dar um exemplo? Agora que aconteceu no shopping, eu fui comprar um sapato e ele falou, como é que você está de meia? Eu falei, não, meia eu estou bem. Mas então, tem agora essas coloridas, né? Que todo mundo está usando. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu sou bem tradicional, eu não entro nessas... Conservador, né? Aí puxei ele, né? Tipo, ele achou que ia vender uma meia diferente. Eu falei, cara, eu uso azul, a preta e a marrom. Como diz minha mãe, eu podia falar pra ele, como diz minha mãe, eu não sou todo mundo. Então, Aí ele, tadinho, ele ficou com uma cara tão triste, eu perdi a vida. Eu usei, você devia ter falado, uso todas as cores, desde que seja preta, marrom, tá certo? Cinza. Então vocês... Eu também sei meia. Então vocês percebem? Há modelos. E nós estamos sendo bombardeados a seguir modelos.
Só que não sei se você prestou atenção, Paulo está trazendo aqui para nós um modelo a seguir. Ele começa dizendo assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, modelo de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes si mesmo se esvaziou. Então, Jesus, ele assumiu uma forma. Apesar de ele ter a forma, ele assumiu a forma humana. Como eu e você. E o interessante é que nós também temos a forma perfeita. Porque o Senhor, quando ele nos vê, ele fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Por que a gente então fica procurando modelos? Num mundo tão pervertido, corrompido, tão cruel, né? E eu queria que a gente pudesse essa noite conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque na nossa natureza, a gente não pode esquecer que a gente temos, como eu falo, né, um defeito de fábrica. Né? A gente tem a tendência para o mal. Desde Eva e Adão, o ser humano, ele tem a tendência para o mal. E isso é algo muito tremendo a gente prestar atenção. Vocês não têm noção, na questão teológica, como esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos foram discutidos. Porque aqui está falando da natureza divina e natureza humana de Deus em Jesus Cristo. Então isso aqui teve muita, mas eu não quero entrar nessa polêmica, né? Porque eu creio que há uma pérola aqui que nós precisamos desfrutar. E então a gente precisa entender que Paulo está dando um recado aos filipenses. E eu queria que a gente pudesse tomar posse desse recado. Porque é bênção para as nossas vidas. Porque Paulo, quando ele começa a descrever a atitude de Cristo, ele começa a nos dar um norte de como a gente pode viver. Ainda que num mundo decaído, num mundo pecaminoso, tem como a gente ser modelo. E não buscar modelo. Vocês percebem como Paulo está mudando o conceito aqui? Paulo está falando que há uma vida a ser vivida. E essa vida, ela é perfeita em Cristo. Fora de Cristo não há perfeição. Por mais que a gente pense, né, não há perfeição. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, né? E hoje falando com o João Paulo também sobre o site GPT, que é a inteligência artificial. Chat GPT. Só que é inteligência, mas é burra. Por quê? Porque se você não der todo o caminho, ela vai te abrir um monte de situação que, em vez de você ter o que você procura, você vai ficar mais confuso. Então isso é um pouco do que o homem hoje. O homem está buscando aquela lei do mínimo esforço possível, né? Ah, precisou pesquisar alguma coisa, Google, e agora tem o... Então vocês percebem, só que essas questões são situações que o mundo está trazendo. E o Senhor foi muito claro em dizer que o mundo jaz no... Ai, ai, ai. Então, Paulo está dizendo que a gente precisa ter uma atitude. E a nossa atitude, ela precisa ser a atitude como a de Cristo. Então é muito importante a gente prestar atenção no que Paulo está querendo trazer para nós, porque ele está declarando acerca de como a gente está vivendo.
Como está sendo a nossa atitude, a nossa disposição mental. Sabe qual é a palavra que a gente mais ouve hoje ou não? Ah, eu estou tão cansado. Por quê? Você já parou para pensar? Porque você não tem feriado, você não tem férias, você não descansa. Mas por que está sempre cansado? Porque a mente não para. E se a mente não para, a sensação que nós temos é de cansaço. E o cansaço emocional, ele é 1000 vezes mais opressor que o cansaço físico. Porque o cansaço físico, uma boa noite de sono, recupera. Agora o cansaço emocional não é bem assim. Então nós precisamos entender o recado que Paulo está trazendo aqui, porque o que está ocupando a nossa mente? Qual está sendo o modelo que está orientando as nossas ações, as nossas reações, as nossas atitudes? E aqui Paulo está se referindo a uma atitude, um modo de ver o mundo que afeta diretamente a nossa forma de pensar, de agir, de falar. Porque a chave que ele usou aqui para mostrar o modelo é de servo. Ah, como é difícil ser servo. É ou não é? Você sabe por que é difícil? Hein? Por que vocês acham que é difícil ser servo? Porque você está atendendo a vontade de outro. E nosso... O versículo 7 fala: Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Tem um antigo ditado, que eu não sei se todos aqui já ouviram, mas ele é muito pertinente. Ele diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Alguém já ouviu esse? É antigo esse. Só que esse ditado, ele não é muito usual. Por quê? Porque a cultura hoje que nos rege é o contrário disso. A cultura que nos rege hoje, ele usa um outro ditado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então há um que manda. E parece que a impressão é que cada vez mais o modelo que a gente busca é o modelo de ser chefe, mandar. Eu preciso ter alguém que está subserviente a mim, porque eu preciso mandar. Eu estou vendo ali, está fácil de eu fazer? Não, eu vou mandar alguém fazer. Eu vou mandar alguém fazer. Mas eu estou vindo, é só ir ali com a minha mãozinha, pegar e fazer. Não, mas eu tenho pessoas que dão ordem. Vai, faz. E a gente cai, como discípulos de Cristo, nessa cultura mundana. E esquecemos que o que está em nós é o servir. Pensa bem, Jesus Cristo, sendo Deus, ele podia fazer assim, ó. E o que acontecia? Quebrava tudo, né? Mas ele fazia o quê? Ele serviu. Ele apanhou. Ele morreu para que a gente tenha acesso ao Pai. Mas a gente continua com essa mentalidade, achando que a mentalidade que a forma, né, que determina é a forma do mundo. Porque no mundo ser servo vai na contramão do comportamento atual. No mundo corporativo, na política, no lar. A maior briga no lar é quem manda mais. E sabe qual é a força do mandar mais no lar?
é quem grita mais. Eu vivo isso, amados. Eu tenho confessado ao Espírito Santo que eu quero mudar. Eu preciso mudar. Porque eu tenho que ser servo. Aí tem um texto na Bíblia que, meu pai, está claro, mas a gente não, parece que não vê, né? Ou a gente pensa assim, não é comigo. Vamos abrir? Está no Evangelho de Marcos. Capítulo 10. Interessante que Tiago e João, eles sempre causaram. Que Jesus deu o nome a eles de filhos do trovão, né? Porque eles causavam. Não é só Pedro que causava. Mas olha a mentalidade que estava embutida no coração de Tiago e João. O querer ser servo, é isso que eles queriam? O que vocês acham? Então, a partir do verso 35. Marcos 10, 35. Então se aproximaram de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, que nos conceda o que vamos te pedir. Está determinando. E Jesus lhe perguntou: O que queres que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles não querem sentar na arquibancada. Não quer arquibancada. Quer posição de glória. Aí Jesus diz o quê? Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Tiago e João é os mesmos que queriam que descesse fogo do céu para consumir pessoas. E o Senhor já tinha repreendido eles: vocês não sabem de que espírito sois. E continua. Será que a gente também não está como Tiago e João? O Senhor vem, fala no nosso coração, mas parece que continua, né? Continua. Eu tenho uma fala com a Daniela que às vezes eu falo: continua, Daniela, continua. Vocês percebem? A gente tem essa... Continua. Insiste. E o Espírito Santo vai falando e a gente insiste. A gente quer posição de glória. Mas Jesus tinha uma resposta a dar a eles. Verso 38. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Sabe de nada, inocente. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Olha aqui a arrogância. Isso aqui, amados, é pegar a mentalidade do mundo e querer trazer para a vida espiritual e querer: eu determino, eu repreendo, eu mando. Jesus está falando: vocês vão beber do cálice que eu vou beber e do batismo que eu vou passar? Lembra? Hoje, dia 16 de abril de 23, ainda tem pessoas que não conseguem ver a cena quando Jesus é levado às chibatadas, que arranca pedaço de carne dele. E fala que eu posso beber. Podemos. E aí ele responde: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, os 10 se indignaram.
Só que aqui é tão engraçadinho, né? Porque eles também, sabe por que eles se indignaram? Que eles também queriam essa posição. Aos ciúmes, a contenda se levantando no meio do arraial. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei, amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, presta atenção nas palavras de Cristo aqui, porque elas são atuais para nós hoje. Ele disse assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos manda. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o que manda. Será o que serve a todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amados, nós precisamos considerar isso. Nós precisamos entender que Jesus está trazendo uma forma, uma maneira de como nós precisamos viver. Jesus está ensinando que o reino dos céus é um reino de cabeça para baixo. Os discípulos estavam ali ainda pensando no modelo terreno, na concepção do mundo, na forma de poder sobre pessoas. E Jesus está dizendo que, em vez disso, ele está trazendo o conceito celestial, que é servir. Eu sirvo. E sabe, amados, me parece ser muito mais fácil ser Deus do que amar a Deus, né? É ou não é? É mais fácil controlar pessoas do que amar pessoas. É mais fácil ser dono da vida do que amar a vida. Ou aquele que nos dá a vida. No domingo passado, não sei se vocês se lembram, eu compartilhei com vocês para você não abaixar, ou nós, né? Eu me coloco nisso. Para a gente não abaixar a barra, né? Nós não podemos abaixar o padrão. O padrão é Cristo. Amém. O referencial é Cristo. E eu penso como é importante a gente entender por que Paulo, continuando a falar aos filipenses, ele fala da importância da gente ter um padrão, seguir um padrão. Sabe por quê, amados? A gente vive hoje numa, vamos dizer assim, numa confusão generalizada, né? Que os padrões estão muito fora de... E cada vez mais o Senhor Jesus fala que nós precisamos ser o padrão. Nós precisamos ser sal, precisamos ser luz. Nós precisamos demonstrar a graça de Deus para as pessoas, porque as pessoas estão carecendo de modelos. Porque você pega, por exemplo, você pega uma criança, o modelo é ser um jogador de futebol. Mas qual que é a vida que um jogador de futebol passa para uma criança? Dinheiro fácil, balada, Mulherada, poker, agora é poker, né? pode fazer tudo. Jogador, Não é isso? Poker. Então, na criança, qual que é o referencial? Eu quero ser como esse. Cadê os discípulos de Cristo? Que eu quero ser como esse. Acho que antigamente o filho falava, quero ser que nem meu pai, né? Agora ele fala assim, quero ser meu pai de jeito nenhum.
E é tão assim que a gente... Então, mas por quê essa ausência de modelo? Aonde a gente se perdeu? Mas a gente precisa deixar o Espírito Santo falar. Porque as coisas estão aí. Deus tem falado. Deus tem mostrado. Aonde está se perdendo o machado? Se a gente prestar atenção na forma como Paulo está falando aqui em Filipenses, no capítulo 2, a gente vai ver uma palavrinha aqui que ele usa 2 vezes, tanto no versículo 6 como no versículo 7. A palavra forma. Essa palavra no grego ela é muito bonita. É morfê. E quando a gente lê lá em Romanos 12, que todo mundo fala que é metanoia, a palavra lá, transformação, não é metanoia, é metamorfos. Que vem de uma palavra aportuguesada, né, metamorfose. Só que o metaformos, que está dizendo lá, a gente não pegar a forma do mundo. E aqui, presta atenção num detalhe interessante. Paulo, no versículo 6, fala que ele tinha uma forma perfeita. Uma morfe, né? Morfê. A forma perfeita era a forma de Deus. E aí ele se permitiu ser transformado para a forma imperfeita. A forma de homem. Então sabe o que Paulo está falando? Mas aqui que é muito tremendo. Que Jesus ele experimentou das mesmas situações que eu e você enfrentamos. Desejos, necessidades. Jesus tinha fome, tinha frio. Ele comia. Ao ponto dos fariseus falar que ele era um comilão, né? Que senta junto com as prostitutas, com os... né? Ele tinha desejos, tinha necessidades, como eu e você. Então Jesus, algo muito tremendo, que a posição que Jesus assumiu hoje, ele conhece as nossas angústias. Porque ele se formou homem. Ele assumiu a forma de homem. E o sentido da palavra morfê, ela tem um sentido de essência. Algo que é permanente, que é visível. Guarda isso. Algo que é visível. Então ele assumiu uma posição de alguém que se torna visível. Se ele se fez alguém que se torna visível, ele chamou para si o quê? O ser modelo. Então eu e você podemos olhar para Jesus. Por isso que o autor de Hebreus fala que a gente tem que perseverar na carreira olhando para o alvo. Qual é o alvo? Cristo. Que a gente não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E essa palavra, ela aparece somente 3 vezes na Bíblia. Aqui em Filipenses, no verso 6, capítulo 2, versos 6 e 7, e em Marcos 16, 12. E interessante que no diálogo de Marcos 16, 12, ele assumiu uma outra forma. Vocês se lembram ou não? Porque os discípulos no caminho de Amaús não reconheceram Jesus. Então a forma que ele estava diferente. Só que a hora que ele foi partir o pão, o que aconteceu? Reconheceram. Por quê? Ele trouxe o espiritual. A forma de Deus. Amados, nós não podemos mais trazer conceitos, modelos humanos, pecaminosos,
para o meio daquilo que é a vontade de Deus, que a gente seja santo, separado. Chico, tem uma coisa interessante também aqui que passa, né, que é o seguinte: eles não conseguiram ver porque eles não creram. Só vê quem crê. Né? Porque você vê, a incredulidade é a dureza do coração por não haverem crido os que tinham visto já ressuscitado. Né? Então, assim, muitas vezes a gente deixa de ver os milagres, às vezes, porque nós não cremos. Você sabe por quê, Cleiton? Porque assim, eles tinham um pensamento que Deus, que Jesus iria ser rei. Exatamente. E ele ia vir numa condição de poder. Essa líder de... E Jesus, mais uma vez, tomou a forma de servo. Porque a primeira coisa que ele foi fazer quando eles estavam juntos, ele preparou a mesa, ele partiu o pão. Posição de servo. Serviu. Aí eles viram quem era. Então vocês percebem? A dificuldade, amados, hoje é porque a gente está assim, num turbilhão de situações e o mundo querendo que a gente seja posição, comando. E cada vez mais a palavra de Deus fala que a gente precisa se esvaziar, servir, ser servo, fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Eles não conseguiram ver porque a forma que Jesus escolheu voltar foi uma forma de servo, não de um rei. E a conversa que eles estavam falando para Jesus e a decepção deles, que a esperança deles tinha se ido. Por quê? Porque o rei morreu. Só que o rei estava do lado deles, numa condição de servo. Mas tem uma outra palavra aqui no versículo 8 que é interessante. Que é a palavra esquema. E a palavra grega é exatamente esquema. Só que a palavra esquema, ela tem um sentido de uma aparência temporária. É algo temporário. Não tem nada a ver com o esquema que a gente pensa do mundo aí, o nosso sentido de esquema. Mas aqui no versículo 8 diz assim: assim mesmo se humilhou e, tornando-se obediente até a morte de cruz. Algo passageiro. Uma aparência passageira. Algo que precisava ser feito. Então a aparência aqui quer dizer que Jesus ele se fez naquela condição para morrer por mim e por você. O pecado, como Isaías fala, né, que pesava sobre mim, ele carregou na cruz. Então, nesse momento, ele andou numa aparência que precisava ser passageira, precisava ser morta. Mas parece que a gente insiste em andar nessa condição. Algo que o Senhor Jesus morreu na cruz, parece que a gente tem aquela facilidade de querer carregar de novo. E ele está ensinando que a gente precisa se esvaziar. E, amados, algo tão profundo aqui, que o ser servo, como o Senhor Jesus está ensinando, é uma bênção para nós, mas o mundo coloca como uma condição que é... Vocês percebem? Eu não vou fazer isso. Copinho cai no chão, a faxineira limpa. O prato está sujo, a faxineira vai lavar. Vocês percebem? A gente está pegando uma cultura que o mundo determina. Que alegria eu poder servir. Amados, como discípulos de Cristo, o nosso modelo é para a gente ser como Jesus. Jesus, ele escolheu servir. E tem uma coisa
muito profunda, né? Que se você prestar atenção, a natureza de Deus no Antigo Testamento é comparado à natureza da ajudadora. A palavra que é usada ali é Ezer, companheira, ajudadora. Essa palavra ela é usada 21 vezes no Antigo Testamento para apontar para Deus, não para a mulher. 21 vezes ela aparece no Antigo Testamento. 19 vezes é para apontar para Deus. 21 está falando da mulher. Qual é a natureza de Deus, então, que o hebreu tinha total consciência no Antigo Testamento? Que Deus o caráter dele é auxiliador, ajudador, Deus zeloso em cuidar. Aí Jesus vem no Novo Testamento, assume a forma de servo para nos servir, para nos deixar um modelo. Mas a gente escolhe o modelo que a gente vê no mundo. A gente deixa de ser o Ezer de Deus. Em nenhum momento Deus deixou de ser soberano, mas em todo o tempo Ele foi cuidadoso e zeloso, servo, cuidando do povo. Por isso que no versículo 6, Paulo declara que Cristo não se apegou à essência divina. E esse não é só um exemplo, é uma maneira de viver. Como devemos viver. Paulo está nos trazendo uma instrução, levando a gente a entender que a humildade aqui é o modelo mais elevado que ele nos traz. Só que eu sei, não precisa ficar preocupado, eu tenho total ciência que hoje ser humilde está fora de moda. Só que a Bíblia está nos ensinando que o modelo excelso é ser humilde. A obediência não pode ser separada da humildade. Não tem como separar. E eu entendo que a tragédia que aconteceu em Gênesis foi exatamente que o diabo conseguiu tirar do coração de Adão e Eva a humildade. Por quê? Se vocês comerem, ela vai abrir e vocês vão ter conhecimento do que é o bem e o mal. Então eles quiseram ser como Deus. E Jesus, ele está nos ensinando que a gente precisa ser servos. Deixa para Deus o que cabe a Ele. A gente acaba ficando como Tiago e João. Querendo posição. Se a gente vê alguém que é mal educado com a gente, Senhor, que venha fogo do céu consumir esses incircuncisos. É o pensamento. Parece que a gente vê e a gente não consegue ter. Eu também tenho tido esse pensamento. A intenção parece boa, né? Tá pesado, amados? Não abaixa a barra. Há um padrão. Para de abaixar a barra. Eu tenho temor, né? Naquela passagem que o pessoal entrou, usurpou as coisas reais, aí
O Espírito escreveu: você foi medido, você foi pesado e você foi achado em falta. Será que o Espírito Santo não tem falado isso nesses dias? Aquele dia precisou escrever na parede lá. E o rei viu, né? E o rei temeu. Porque se foi pesado, há uma regra. Se foi achado em falta, é porque tem coisa faltando. Eu queria concluir. E uma coisa um pouquinho antes assim, de eu concluir, eu queria dizer: a falsa modéstia ofende a Deus. Porque assim, a gente acha que Deus não está vendo. Mas a gente precisa lembrar que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Antes que a palavra chegue, a gente já sabe como que está o nosso coração. Posso repetir a pergunta que eu fiz no começo? Vocês permitem? Quem tem sido o seu modelo? Pensa nisso. Quem está determinando a forma como você se veste, a forma como você reage, a forma como você entra nas mídias sociais, a forma como você fala sobre um irmão? Quem está determinando? Quem tem sido o seu modelo? Amados, sinceramente, assim, de coração, a minha oração hoje é que nós sejamos curados. Amém. Eu me incluo. Eu quero ser curado. Amém. Eu quero que o amor de Cristo cresça. Amém. Cresça abundantemente nos nossos corações. Como eu falei, amados, que coisa tremenda. O amor de Deus, como eu falei aquele dia, Ele quer derramar constantemente. E o amor de Deus não é o amor do mundo. Só que o amor de Deus, Ele quer derramar na nossa vida. E esse conceito de amor que a gente tem vai saindo. Amém. Vai saindo porque o amor de Deus está sendo derramado. Então essas concepções equivocadas de amor que a gente tem, vai saindo. Vai saindo e o amor de Deus vai penetrando. Amém. Vai determinando. Ontem Deus usou poderosamente a Tânia para falar uma palavra que eu fiquei ali. Eu estava lá trabalhando num livro que eu estou ajudando um irmão, né? E eu estava ouvindo. E ela falou sobre o perdão. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Tânia. Obrigado. Que coisa maravilhosa. O quanto eu tenho sido perdoador. Mas nós vamos ser pesados. Nós vamos ser medidos. Que ninguém aqui se encontre em falta. Em nome de Jesus. Mas que a gente se encontre com muita, muita presença do Espírito Santo. Amém, queridos? A essência, o modelo é o servir. Eu quero servir. Com toda a minha força, com todo o meu coração. Eu quero servir. E servir com zelo. Com primazia. Porque é para o Senhor. Amém, amados? Amém. O Chico e Paulo fala bem claro, né? Não vos conformei com esse mundo, né? Não tome a forma desse mundo. Não viva a forma desse mundo. Metamorfos. Verdade, meu bem. Amém, amados? Que o Espírito Santo possa estar trabalhando em nossos corações. Amém, queridos? Amém. Senhor, nós queremos te pedir esta noite, Senhor, que o Senhor venha visitar o nosso coração, Senhor. Tu conheces cada um, Senhor. Tu sabes as nossas necessidades.
O Senhor sabe, Senhor, as nossas conquistas, as nossas vitórias, mas o Senhor também conhece as nossas derrotas, a nossa falta de paciência, a nossa falta de esperança. E eu quero pedir a Ti, ó Espírito Santo, reparte com cada um aqui, Senhor, a porção que cada um aqui necessita. Senhor, nós queremos ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Pai, que em nenhum momento a minha ação, minha reação, o meu pensar, o meu falar, o meu agir seja direcionado por modelos mundanos, Pai. Mas que eu possa sempre partir do modelo celestial, que é Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Guarda a nossa vida, guarda o nosso testemunho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém.